Estimados irmãos, estimadas irmãs, quero acolhê-los e acolhê-las com as palavras do apóstolo Paulo em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18, e da segunda carta, capítulo 5, versículo 19, onde diz: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Sexta-feira Santa é um dia de silêncio, onde tiramos um tempo para refletir sobre a crucificação de Jesus Cristo, o grande gesto de amor e de doação por cada um de nós, reconciliando-nos assim também com Deus. Quero convidá-los para nos aproximarmos de Deus, ouvindo e cantando o hino Mais Perto Quero Estar. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja a dor que me una a ti. Eis meu constante orar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Andando triste aqui na solidão, paz e descanso a mim teus braços dão. Eis meu constante orar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma cantará a ti, Senhor, cheia de gratidão por teu amor. Eis meu constante orar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Celebramos esse culto da Sexta-feira Santa em nome de Deus, que enviou o seu Filho ao mundo, em nome do Filho Jesus Cristo, que entregou-se na cruz por cada um e por cada uma de nós, e em nome do Espírito Santo, que nos anima e nos dá força na caminhada da fé, quando juntos dizemos Amém. Assim queremos nos aproximar também de Deus e confessar a Ele os nossos pecados. Oremos.
Bondoso Deus, em toda parte encontramos cruzes. Nós já nem mais refletimos sobre elas quando as enxergamos. Nós as transformamos em joias, enfeites, amuletos e decorações, esquecendo-nos que a cruz é o sinal do teu amor pela humanidade. Senhor, abre os nossos corações para que gostemos de ouvir a palavra da cruz e também aguardemos. Ajuda para que ela não se torne em loucura e escândalo para nós. Faz-nos reconhecer que a cruz de Cristo é a nossa salvação e a promessa do teu perdão. Quando juntos dizemos amém. Deus perdoa os nossos pecados e retira de nós o sentimento da culpa, para que, reconciliados com Ele, nos sintamos também livres e motivados a viver o seu amor como irmãos e irmãs em Cristo. Pois na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 12, ele diz: em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados, para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Assim vos é anunciado perdão dos vossos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vos convido para o momento de oração. Oremos. Bondoso Deus, reunimos-nos em oração diante da Tua cruz, que é o sinal da Tua compaixão para conosco. A palavra da cruz é cheia de poder e repleta também da Tua graça. Por isso te pedimos, dá-nos o Teu Santo Espírito, para que possamos ouvir, compreender e aceitar esta Tua palavra. Ajuda-nos para que recordemos dignamente a Tua memória em respeito e gratidão. Pedimos que essa celebração nos auxilie a refletir sobre os acontecimentos da Sexta-feira Santa, fatos que revelam o Teu grande amor por toda a humanidade. Por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, quando juntos dizemos amém. Preparando-nos para as leituras bíblicas, vos convido a ouvirmos e cantarmos juntos o hino O Senhor é minha força. O Senhor é a minha força, o meu canto é o Senhor, Ele é o Salvador, confiando nele não há temor, confiando nele não há temor. O Senhor é a minha força, o meu canto é o Senhor, Ele é o Salvador, confiando nele não há temor, confiando nele não há temor. Hoje ouviremos a leitura bíblica do Evangelho, que se refere à Sexta-feira Santa, Evangelho de João, o capítulo 18 até o capítulo 19, versículo 30, que nós passamos a ler. Depois de fazer essa oração, Jesus saiu com os discípulos e foi para o outro lado do riacho Cedrão. Havia ali um jardim, onde Jesus entrou com eles. Judas, o traidor, conhecia aquele lugar porque Jesus tinha se reunido muitas vezes ali com os discípulos. Então Judas foi ao jardim com o grupo de soldados e guardas do templo, mandados pelo chefe dos sacerdotes e pelos fariseus. Eles estavam armados e levavam lanternas e tochas. Jesus sabia o que ia lhe acontecer. Por isso, caminhou na direção deles e perguntou: quem é que vocês estão procurando? Jesus de Nazaré, responderam. Sou eu, disse Jesus. Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram no chão. Jesus perguntou outra vez: quem é que vocês estão procurando? Jesus de Nazaré, tornaram a responder. Jesus disse: já afirmei que sou eu. Se é a mim que vocês procuram, então deixem que esses outros vão embora. Jesus disse isso para que se cumprisse o que ele tinha dito antes:
Pai, de todos aqueles que me destes, nenhum se perdeu. Aí Simão Pedro tirou a espada, atacou o empregado do grande sacerdote e cortou a orelha direita dele. O nome do empregado era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: guarde a sua espada. Por acaso você pensa que eu não vou beber o cálice do sofrimento que meu Pai me deu? O grande sacerdote fez algumas perguntas a Jesus a respeito dos seus seguidores e dos seus ensinamentos. E Jesus respondeu: eu sempre falei a todos publicamente, ensinava nas sinagogas e no pátio do templo, onde o povo se reúne, e nunca disse nada em segredo. Então, por que o Senhor está me fazendo essas perguntas? Pergunte aos que me ouviram, pois eles sabem muito bem o que eu disse a eles. Quando Jesus disse isso, um dos guardas do templo que estavam ali deu-lhe uma bofetada e disse: isso é maneira de falar com um grande sacerdote? Se eu disse alguma mentira, prove que menti, respondeu Jesus. Mas se falei a verdade, por que é que você está me batendo? Depois Anás mandou Jesus, ainda amarrado, para Caifás, o grande sacerdote. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o palácio do governador romano. Já era de manhã cedo. Os líderes judeus não entraram no palácio porque queriam continuar puros, conforme a religião deles, pois só assim poderiam comer o jantar da Páscoa. Pilatos tornou a entrar no palácio, chamou Jesus e perguntou: você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: essa pergunta é do Senhor mesmo ou foram outras pessoas que lhe disseram isso a meu respeito? Por acaso eu sou judeu? Disse Pilatos. A sua própria gente e os chefes dos sacerdotes é que o entregaram a mim. O que é que você fez? Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus seguidores lutariam para não deixar que eu fosse entregue aos líderes judeus. Mas o fato é que o meu reino não é deste mundo. Então você é rei? Perguntou Pilatos. É o Senhor que está dizendo que eu sou rei, respondeu Jesus. Foi para falar da verdade que eu nasci e vim ao mundo. Quem está ao lado da verdade, ouve a minha voz. O que é a verdade? Perguntou Pilatos. Depois de dizer isso, Pilatos saiu outra vez para falar com a multidão e disse: não vejo nenhum motivo para condenar este homem, mas de acordo com os costumes de vocês, eu sempre solto um prisioneiro na ocasião da Páscoa. Vocês querem que eu solte para vocês o rei dos judeus? Todos começaram a gritar: não, ele não, nós queremos que solte Barrabás. Acontece que esse Barrabás era um criminoso. Aí Pilatos mandou chicotear Jesus. Depois os soldados fizeram uma coroa de ramos cheios de espinhos e o puseram na cabeça dele e o vestiram com uma capa vermelha. Chegavam perto dele e diziam: viva o rei dos judeus, e davam bofetadas nele. Aí Pilatos saiu outra vez e disse para a multidão: escute, vou trazer o homem aqui, para que vocês saibam que não encontro nenhum motivo para condená-lo. Então Jesus saiu com a coroa de espinhos na cabeça e vestido com a capa vermelha. Vejam, aqui está o homem, disse Pilatos. Quando os chefes dos sacerdotes e os guardas do templo viram Jesus, começaram a gritar: crucifica, crucifica! Vocês que o levem e o crucificam. Eu não encontro nenhum motivo para condenar este homem, repetiu Pilatos. A multidão respondeu: nós temos uma lei e ela diz que este homem deve morrer, porque afirma que é filho de Deus. Quando Pilatos ouviu isso,
ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: de onde você é? Mas Jesus não respondeu nada. Então Pilatos disse: você não quer falar comigo? Lembre-se que eu tenho autoridade, tanto para soltá-lo como para mandar crucificá-lo. Jesus respondeu: o Senhor só tem autoridade sobre mim porque ela lhe foi dada por Deus. Por isso, aquele que me entregou ao Senhor é culpado de um pecado maior. Depois disso, Pilatos quis soltar Jesus, mas a multidão gritou: se o Senhor soltar este homem, não é amigo do imperador, pois quem diz que é rei é inimigo do imperador. Quando Pilatos ouviu isso, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Calçada de Pedra. Era quase meio-dia, na véspera da Páscoa. Pilatos disse para a multidão: aqui está o rei de vocês. Mas eles gritaram: mata, mata, crucifica. Então Pilatos perguntou: querem que eu crucifique o rei de vocês? Mas os chefes dos sacerdotes responderam: o nosso único rei é o imperador. Então Pilatos entregou Jesus aos soldados para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus saiu carregando ele mesmo a cruz para o lugar chamado Calvário. Ali os soldados pregaram Jesus na cruz e crucificaram também outros 2 homens, um de cada lado dele. Pilatos mandou escrever um letreiro e colocá-lo na parte de cima da cruz. Nesse letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Muitas pessoas leram o letreiro porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. Então os chefes, os sacerdotes, disseram a Pilatos: não escreva Rei dos Judeus, escreva: este homem disse, eu sou o Rei dos Judeus. O que escrevi, respondeu Pilatos. Depois que os soldados crucificaram Jesus, pegaram a roupa dele e dividiram em 4 partes, uma parte para cada um. Mas a túnica era sem costura, toda tecido numa só peça de alto a baixo. Por isso os soldados disseram uns aos outros: não vamos rasgar a túnica, vamos tirar a sorte para ver quem fica com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse o que as Escrituras Sagradas dizem: repartiram entre si as minhas roupas e fizeram um sorteio da minha túnica. E foi isso o que os soldados fizeram. Perto da cruz de Jesus estavam a sua mãe, a irmã dele, e Maria, a esposa de Cleopas, e também Maria Madalena. Quando Jesus viu a sua mãe e perto dela o discípulo que ela amava, disse a ele: este é o seu filho. E em seguida disse a ele: esta é a sua mãe. E esse discípulo levou a mãe de Jesus para morar dali em diante na casa dele. Agora Jesus sabia que tudo estava completo. Então, para que se cumprisse o que dizem as Escrituras Sagradas, ele disse: eu estou com sede. Havia ali uma vasilha cheia de vinho comum. Molharam no vinho uma esponja, puseram a esponja num bastão de isopo e encostaram na boca dele. Quando ele tomou o vinho, disse: tudo está completado. E então baixou a cabeça e morreu. Estimados irmãos, estimadas irmãs, uma menina pergunta à sua mãe e aponta para a cruz na igreja: por que Jesus está lá pendurado na cruz, acima do altar? Com a sua cabeça baixa, com cravos, pregos nos pés e também nas mãos, com uma coroa de espinhos e sua cabeça assim tão ensanguentada. A cruz
não é um sinal inofensivo, nem um símbolo que se adapta ao que nós queremos ou desejamos. Hoje, na Sexta-feira Santa, a nossa atenção está voltada para a crucificação e com ela também a história do sofrimento, da morte de Jesus Cristo. Retratamos Jesus Cristo crucificado de muitas maneiras, mas hoje certamente retrataríamos Jesus Cristo como um paciente com Covid e que está entubado, a quem ninguém pode tocar, acariciar e que anseia também por uma mão amorosa. Ou talvez fosse Jesus Cristo retratado pelas muitas pessoas angustiadas diante de hospitais sem ter notícias de seus entes queridos. Ou talvez devêssemos retratar Jesus Cristo como se fossem as milhares de pessoas, entre elas muitas crianças, idosos, pessoas passando fome e sede num país que tem abundância de água e que bate recordes em safras. Podemos nos perguntar: como chegamos a tudo isso? Como podemos lidar com o sofrimento que nós não conseguimos mudar? Como estão se sentindo os trabalhadores da saúde que lutam para salvar vidas, enquanto outras pessoas irresponsáveis saem de casa para fazer um passeio e se aglomeram e sem se importar com o sofrimento de outras pessoas? Estamos sim com medo, estamos também muito entristecidos pelas tantas pessoas que nós perdemos. Estamos como Maria Madalena, o discípulo amado aos pés da cruz, sem saber o que devemos fazer. Estamos em sofrimento como estavam os discípulos de Jesus Cristo vendo a sua crucificação, sem poderem fazer nada. Sentimos-nos impotentes diante de tamanho desastre e não podemos fazer nada para ajudar, pois muitas pessoas ainda zombam da situação, como os judeus e os soldados também zombavam de Jesus Cristo. E o que Cristo pendurado na cruz diria para essas pessoas que não têm o mínimo de compaixão e sensibilidade com o sofrimento do próximo? Como posso lidar com o sofrimento que não posso mudar e que sou incapaz muitas vezes de enfrentar? Deve ter sido a pergunta dos discípulos e das mulheres que também acompanharam a crucificação de Jesus Cristo. Talvez hoje a pergunta de muitos médicos, profissionais de saúde e inúmeros familiares que não conseguiram curar e ajudar algum paciente ou algum ente querido se perguntam repetidas vezes, como eu me pergunto: onde está Deus? Deus certamente está no coração de todos aqueles e aquelas que se compadecem com os que estão sob grande sofrimento, seja pela doença, pelo luto, pela fome, pelo abandono, pela falta de empatia e de amor que assolam a tantas pessoas ao nosso redor. Deus, o Cristo crucificado, pendurado numa cruz, solidário, está ali com aqueles que sofrem. Cristo está ali com as pessoas que se apoiam mutuamente, onde pessoas que não são percebidas ou vistas estão sendo solidárias com quem está em necessidade. Estimado irmão, estimada irmã, estamos vendo muitas pessoas morrerem, mas apesar de tudo, vemos também muitas pessoas sendo carregadas, acompanhadas e também ajudadas por seus irmãos e também por suas irmãs. Só podemos olhar para a cruz de Cristo crucificado quando descobrimos nela também o verdadeiro consolo, a compaixão pelo outro, o amor que se doa e também reparte, pois foi assim que Cristo levou todo o sofrimento do mundo sobre si na cruz e se deu na cruz por você e por cada um e por cada uma de nós. Cristo morreu na cruz para que nós possamos ir até Deus, o nosso Pai, para podermos nos aproximar dele, assim como Cristo se aproxima de cada um e também de cada uma de nós.
E então, estimado irmão, estimada irmã, se a nossa filha perguntar por que Jesus foi crucificado, podemos olhar para ela, também para a cruz de Cristo, e responder: Cristo morreu para nos redimir dos nossos pecados e também dos nossos erros, para nos aproximar de Deus e para nos oferecer a salvação e também a vida eterna. Que o sacrifício de Cristo na cruz não seja em vão, pois ele foi feito para a tua e também para a minha salvação. Amém. Assim quero convidá-los a ouvir e cantarmos juntos o hino Cantar do Amor. Quem quer cantar do amor não poderá calar da cruz. Quero por gratidão dobrar-me diante de Jesus, pois pertencer à cruz é sobre si tomá-la e não se envergonhar de aqui testemunhá-la. Quem quer cantar do amor não poderá calar da cruz. Jesus morreu por mim e agora eu lhe pertenço, sim. E mesmo que o mundo por isso me despreze, eu falo de Jesus e que seu fardo é leve. Quem quer falar do amor não poderá calar da cruz, seguindo os passos seus. Eu testemunho o amor de Deus, que o meu falar e a vida em harmonia estejam, que todos o amor na minha vida vejam. Os convido para o momento de oração de intercessão. Oremos. Senhor Cristo, é tão fácil rejeitar-te. Não podemos tolerar um Deus indefeso na cruz. É fácil não levar a sério um Deus que mostra a sua impotência. E não obstante conseguiste, por tua impotência e indefesa, uma vitória triunfal. A vitória do teu amor sobre o indiferentismo e sobre a desumanidade. Deixaste levar-te à cruz para que não ficássemos sós e abandonados. Sofreste escárnio para que os que são escarnecidos por tua causa também possam suportá-lo. Morreste para que os moribundos não estejam sós também em sua morte. Senhor, agradecemos-te por tua cruz. É o sinal de que Deus achegou-se para bem perto de nós, de que Ele, por sua iniciativa, afastou todas as barreiras e obstáculos que nos separavam. E porque existe esse sinal, dá que também nós afastemos todas as barreiras e divisões que nos separam uns dos outros. Por existir a tua cruz, a nossa tarefa é de mantermos o número das cruzes no mundo tão reduzido quanto possível. Senhor, ajuda-nos a cuidar para que haja menos cruzes para as sepulturas daqueles que morreram de fome, de miséria ou que são torturados até a morte. Menos cruzes para as sepulturas daqueles que morrem porque não tem ninguém para cuidar deles. Menos cruzes daqueles que são levados à morte por nossa falta de amor e compaixão. E também menos cruzes
nas costas daqueles que são ridicularizados, expulsos, marginalizados e esquecidos. Tua cruz, Senhor, é sinal de amor que vence o desamor e o egoísmo. Ajuda-nos a vivermos sob esse sinal de amor, compaixão e também de doação e sermos fortalecidos por Tua cruz, para carregar também as nossas cruzes, quando juntos oramos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Temos ainda os seguintes avisos. A oferta de hoje é destinada pela ISLB para o Fundo de Promoção do Ecumenismo. Que assim Deus abençoe dádivas e também vocês, os doadores. Domingo, bem cedo, domingo da Páscoa, às 6 horas da manhã, estaremos postando nas redes sociais o culto da ressurreição. Convidamos também a cada uma de vós a cantarmos juntos o hino Conosco Fica, Fiel Senhor. Quem se sentir à vontade, convida a estender a sua mão para assim também acolher a bênção de Deus. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a doação de Cristo na cruz não seja em vão. Que o silêncio desse dia em que lembramos a crucificação de Jesus Cristo nos faça avaliar a nossa vida, os nossos relacionamentos, o nosso envolvimento a favor daqueles que, como Cristo, precisam carregar cruzes mais pesadas do que as nossas. Sejamos solidários e tenhamos compaixão e fiquemos assim também com a paz de Deus. Amém.